Bom dia a todos, bom dia a todas. O Brasil do início dos anos 80 era diferente do país dos tempos de agora. Saíamos de um período autoritário pelo lento distanciamento ou distensionamento do regime. Após anos de crise democrática, o país se avizinhava de outras crises. Uma crise econômica ligada a uma dívida social quase impagável. O Brasil estava fragilizado, as instituições debilitadas. Surgia, assim, a necessidade de se reconstruir a nação nos termos da liberdade. Havia, contudo, algo hoje muito abalado, um sentimento de esperança. Justamente esse sentimento de esperança foi o que mobilizou o início das jornadas literárias em 1981, com a iniciativa de uma professora Tânia Rezen, e o apoio do escritor Josué Guimarães. Passo Fundo, assim, via nascer uma movimentação cultural inédita de formação leitora, envolvendo multidões já preparadas para os encontros, envolvidas pela literatura dos convidados. Esta dinâmica passou a ser a essência dos encontros entre os leitores e os autores, seja na jornada, seja na jornadinha, em um movimento em que a leitura era o objetivo e os leitores a energia dos encontros. Passados 40 anos, a jornada encontra um país com outras e enormes dificuldades. Não há hoje as possibilidades sanitárias dos encontros de outros tempos. Ao mesmo tempo, uma crise financeira sem precedente abate a toda a sociedade brasileira. Mas isso não impede uma merecida homenagem às jornadas. Antes, as jornadas eram um encontro afetivo, festivo, humano e alegre de leitores, autores, pesquisadores e artistas. Hoje, a jornada é o motivo para o encontro Critati de leitura e de literatura para jovens, com Pedro Bandeira, nosso querido convidado, autor que representa a relação de amor entre livros e autores, entre livros e leitores de todas as idades. Meu nome é Miguel Rettenmaier. Meu nome é Fabiane Verardi e estamos abrindo a live de Pedro Bandeira, Travessias e Travessuras pela Narrativa Infantil e Juvenil. Esse encontro é promovido pela Universidade de Passo Fundo e pela Prefeitura de Passo Fundo, com o apoio do PNAE, Programa Nacional de Assistência ao Ensino, também com o apoio cultural do SESC Passo Fundo. Gostaria de chamar o secretário municipal de Educação, professor Adriano Teixeira, para o uso da palavra. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui trazer, muito especialmente nesse primeiro momento, um abraço e um reconhecimento do prefeito Pedro, da importância das jornadas literárias na transformação da nossa cidade, né? Na transformação da vida das nossas crianças, na abertura de possibilidades de leitura do mundo, né? Feito essa primeira saudação, para mim é agora muito legal, Miguel, Fabiane, Luiz, Rogério, e eu trato pelo nome, Pedro, porque são meus colegas da universidade, né, que constroem essa história também, e quero parabenizar pelos 40 anos da jornada, né? Enquanto professor da universidade também participei muitas vezes da jornada, e ela é uma forma muito potente de consolidar esse nosso título de capital nacional da literatura, que podemos juntos, né, fortalecer cada dia mais, né? Não posso, e eu vou ser muito breve, deixar de citar o papel fundamental da professora Tânia Rezen, que foi a criadora e mobilizadora desse movimento cultural que se tornou a jornada, professor Luiz Fernando, presidente da fundação, assim, pela forma competente como tem conduzido a fundação e as suas mantidas e valorizado eventos como a Jornada Nacional da Literatura, professor Rogério, né, nosso vice-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, pela forma também como tem competentemente, dentro das possibilidades que se colocam para qualquer instituição de ensino superior do mundo, manter um evento como é a jornada, e o professor Miguel e a professora Fabiane, colegas lá da pós-graduação em letras, que assumiram essa absurda, mas monumental e maravilhosa oportunidade de dar continuidade às jornadas, fazendo todo e qualquer modificação necessária para que elas continuem. E, por último, mas não menos importante, Pedro Bandeira, né? Minha filha de ler, eu li algumas coisas também, mas eu já li depois de velhinho já. E é muito bom a gente poder estar nessa sala aqui,
conversando. Por fim, eu acho que vale a pena a gente trazer 2 elementos. Se para qualquer pessoa vive em 2021, educação não é a prioridade número 1, deveria ser pelo menos a 2. E se para qualquer um que está dentro da escola, das escolas, dos processos educativos formais ou não, se a leitura não for a prioridade número 1, deveria estar junto com a questão do pensamento lógico, né? Então, é importante que a gente valorize a leitura, crie oportunidades, que possa fortalecer as iniciativas como a Jornada Nacional de Literatura para formar leitores, né? Leitores que sejam capazes de ler de forma crítica o mundo, que sejam capazes de ler o mundo em múltiplas linguagens e que possam, talvez, num futuro próximo, passar de leitores a autores. Se bem que todo processo de leitura é também um processo de autoria. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de dizer para vocês que, para nós, na Rede Municipal de Ensino, a leitura, incentivar a leitura é estratégico para que nós possamos elevar a qualidade do nosso ensino, possamos criar condições para que essa nossa gurizada possa impactar positivamente o mundo. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Está fechado o teu microfone, Miguel. Desculpa. Obrigado, Pedro. Obrigado, Adriano. Na sequência de manifestações, gostaríamos de chamar o presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo, o professor Luiz Fernando Pereira Neto, para a sua fala na abertura desse encontro. Bem, bom dia, então, a todos e a todas. Meu prazer enorme estar aqui, representando a Fundação Universidade de Passo Fundo. Então, quero saudar aqui os professores Fabiane, Miguel, nosso vice-reitor, professor Rogério, nosso secretário municipal de educação, nosso colega da universidade, professor Fabiano. Vejo aqui também a Daniela, do marketing, os colegas, o Rodrigo, em especial o palestrante, autor, professor Pedro Bandeira. Dizer que para a Fundação é fundamental este apoio à jornada de literatura, que sempre foi um grande orgulho para a instituição e todos os colegas que criaram desde o seu início, né? E 40 anos é uma história realmente muito sólida, que levou o Passo Fundo, inclusive, ao título de capital nacional da literatura, né? E nós, enquanto uma universidade comunitária, filantrópica, que é muito vinculada a todos os grandes temas da nossa comunidade, da região norte e nordeste do estado do Rio Grande do Sul, só podemos incentivar cada vez mais e, ao mesmo tempo, sonhar que, seja em qual formato for, que certamente depois da pandemia muito mais é virtualizado do que presencial, né? De que a jornada de literatura continue como esse grande patrimônio cultural de toda a nossa região, de todos os nossos povos, e assim nós possamos, quem sabe muito em breve, nos reunir novamente, trocar os afetos, a ciência, o saber, as experiências que constituem todas as nossas gerações através da leitura, algo indissociável da formação do ser humano no futuro. Então, com essas palavras, quero, mais uma vez, enaltecer o trabalho árduo que os colegas têm feito para que a chama continue acesa em relação à jornada e assim nós possamos prosseguir com este projeto que é extraordinário para todos nós. Forte abraço a todos. Obrigado, presidente. Na sequência de manifestações, professor Rogério Silva, vice-reitor de pesquisa, extensão e assuntos comunitários. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que estamos aqui. Os colegas que me antecederam já fizeram referências significativas e importantes com relação às pessoas que se envolveram ao longo desses 40 anos na Jornada Nacional de Literatura, e eu estou aqui apenas para fazer um agradecimento a cada um de vocês que dão continuidade, que têm trabalhado com tanta intensidade. Agradeço ao Miguel e à Fabiane, que são os coordenadores, e eu sei o quanto esforço vocês têm feito para colocar esse evento
evento em pé. Agradecer também ao secretário Adriano Teixeira, que aqui representa o nosso prefeito Pedro Almeida, que essa semana prestou uma homenagem, né, aos 40 anos da Jornada Nacional de Literatura e que também tem sido parceiro, mais uma vez, nesse evento. Agradecer também ao nosso presidente da Fundação, o professor Luiz Fernando Pereira Neto, que sempre está trazendo o seu apoio, trazendo o seu prestígio incondicional. A todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, os alunos, aos professores da rede estadual, particular, né, rede municipal, enfim, de toda a região. Agradecer às empresas, os apoiadores, o PENAI, que desde o primeiro momento abraçou, né, Miguel e Fabiana, essa proposta, né, ao SESC, que é também um grande parceiro da instituição, novamente a Prefeitura de Passo Fundo, e, sobretudo, ao nosso Pedro Bandeira, né, que é uma alegria. Estávamos falando aqui, se temos as dificuldades de não podermos fazer os eventos de forma presencial, como sempre foi a característica, de forma online estamos tentando minimizar, né, essa impossibilidade, mas com certeza, tão logo tenhamos segurança, tenhamos condições, estaremos de volta rediscutindo, todo mundo com muito entusiasmo, com muita vontade e determinação. Então, para não alongar, porque o que nós queremos aqui mesmo é ouvir o Pedro, né? Vamos, Miguel e Fabiane, acompanhar aqui de forma muito atenta e com muito entusiasmo nesta comemoração dos 40 anos da Jornada Nacional de Literatura, 20 da Jornadinha. Um abraço a todos e parabéns. Obrigada. Então, abrindo as atividades, eu vou chamar o nosso ilustre convidado, Pedro Bandeira, que dispensa apresentações. Mas, antes, Pedro, eu gostaria de começar, como vivemos hoje num momento tão pandêmico, né? E pensando na literatura como algo que nos aproxima, eu gostaria de começar com uma poesia tua que eu gosto muito, que se chama A Farmácia e a Livraria. Lá na rua em que eu passava, tinha uma livraria, bem do lado da farmácia. Todo mundo ia à farmácia comprar frascos de saúde e depois ia do lado para comprar a liberdade. Então, a gente sabe da liberdade que representa a tua literatura para nós. Então, é um prazer te ouvir. Bom dia, meus queridos de Passo Fundo. Eu me sinto muito honrado de poder estar falando com vocês e com todos os meus netinhos de Passo Fundo. Antes eram meus filhos, agora eu fiquei mais velho, são meus netinhos, né? É porque agora todo mundo que tem assim 50 anos, 40 anos, tem os filhos lendo meus livros, o que é muito bom. Mas porque é muito simbólico, são muito simbólicos esses 40 anos. Eu, como muitos de vocês, provavelmente, sempre acreditamos que duas atividades humanas, a educação e a saúde, não deviam ser parte do governo, deviam ser parte do Estado. Como é, por exemplo, desde a restauração Meiji no Japão, da segunda metade do século XIX, muda primeiro-ministro, vem primeiro-ministro, sai primeiro-ministro, aí o programa educacional é tocado pelos profissionais e o Japão, um conjunto de ilhas pedregosas, é a potência que todos nós conhecemos. O mesmo foi feito com a Coreia, e há muito pouco tempo atrás, porque a Coreia, quando sai da guerra, uma guerra arrasadora, ela tinha, a Coreia do Sul, um status muito semelhante ao do Brasil, em termos de PIB, etc. Eles promoveram uma revolução educacional de tal ordem que é provável que esse computador aqui esteja escrito Made in Korea, que o seu celular esteja escrito Made in Korea e o seu carro seja Made in Korea. E nós não temos nada escrito Made in Brasil. Mas, nesse momento, eu vejo que se Passo Fundo conseguiu passar 40 anos, entra governo, sai governo, e com a insistência, a liderança de todos vocês, da Universidade de Passo Fundo, e da minha querida Tânia Rosen, que aguentou muitos desses 40 anos, peitando o mundo, fez com que Passo Fundo tivesse uma história mais respeitada em todo o Brasil, até do que Porto Alegre. Às vezes a pessoa lá no Amapá não ouve muito falar de Porto Alegre, mas Passo Fundo todo mundo ouviu falar, graças à jornada. A jornada não foi algo municipal, logo se tornou algo nacional. E Passo Fundo entrou no mapa do Brasil muito mais pela cultura e pelo amor à educação e à literatura do que por
outros feitos que podem ter ficado fechados no município. Esse não, esse abriu-se para o mundo, passou a ser respeitado internacionalmente. Então, no momento em que eu estou aqui, eu me sinto tão honrado de poder estar falando, no momento que eu acompanhei esses 40 anos. Eu há 40 anos escrevo para crianças e adolescentes. Antes eu era só jornalista, escrevia o que me mandavam, né? Escrevia o que o chefe de reportagem, o diretor de redação me mandava escrever. Depois que eu resolvi escrever o que eu acho melhor, mas me dediquei justamente a ser um escritor somente para fornecer aos professores um material agradável e para que eles trabalhassem. Porque o meu intermediário com os meus leitores são os professores. Porque, infelizmente, no Brasil, o Brasil não tem aquelas famílias que se responsabilizam por levar a cultura a seus próprios filhos. Nós temos muitas dificuldades, muitas famílias não respeitam a cultura, não respeitam a literatura, e muitos de nossos filhotes aí, nesses guris, não têm um incentivo em casa. Muitas vezes não veem a mamãe e o papai lendo um romance. Então, às vezes, eles chegam na escola zerados em termos culturais. E a escola tem que inocular em seu sangue tudo relativo à cultura. Tá? Famílias assim que são mais ou menos como o Talibã, que proíbe as 7 artes ao povo, né? É proibido lá o livro, o teatro, o cinema, a pintura, a escultura, destroem as esculturas antigas amarretadas, e nossas famílias às vezes se assemelham a isso. A livro é uma coisa, é gastar dinheiro bestamente. Vou gastar R$50 num livro, caramba, isso não vale nada. Meu filho lê, depois fica do lado. Bom, também quando teu filho come, depois vai embora. É assim também com o livro, tá? Então, muitas vezes o pai se sacrifica para comprar roupa de grife, tênis de grife para o seu filho, para sua filha, e reclama quando a professora pede que seja comprado um livrinho, tá? Ele acha mais importante investir no pé da criança do que na cabeça dela. Então, essa luta de tantos anos, e era uma luta espalhada pela cidade inteira. Eu tenho orgulho, inclusive, porque, através do PNAE, da editora Tribos, eu tenho muitos livros editados em Passo Fundo, só livros para o Fundamental 1 e 2. Tá? São mais de 30 livros que eu tenho na editora Tribos, que é de Passo Fundo e que também se espalha pelo Brasil inteiro. Então, Passo Fundo deixou de ser municipal graças à nossa jornada. Era uma jornada que abraçou o Brasil. Independente, vocês tiveram força política para se superar, eventualmente, com algum governante que não estava muito entusiasmado com a jornada, mas vocês repetiram e mantiveram e fizeram, achavam dinheiro não sei aonde, mas conseguiram promover a jornada. Então, eu tenho orgulho da universidade pela essa teimosia, por essa insistência, porque educação é insistência, gente. No meu tempo, era violência. O bom professor era o professor severo. Ele era tão bom que ele só dava nota baixa. Esse era um bom professor severo. É que nem médico, né? Médico bom é aquele que só assina atestado de óbito, nunca assina alta, entendeu? Isso mudou. Isso mudou. A jornada sempre foi uma atividade de carinho, de amor, de aproximação e de alegria. Porque leitura é alegria. Sabe, todo mundo diz que eu adoro o cachorro, né? O cachorro é o melhor amigo do homem. O Vinícius Moraes que não, o melhor amigo do homem é o uísque. Eu digo que o melhor amigo da humanidade é o livro. Quem lê nunca estará só. Quem lê tem o psicólogo nas vozes dos autores. Eu não preciso sentir ciúmes da minha mulher se eu tiver lido Dom Casmurro ou Otelo, porque aí eu aprendo como o ciúme pode ser grave. Eu não preciso fazer algo para sentir remorsos se eu tiver lido Crime e Castigo. Vejo como é que uma pessoa que nem é perseguida pela polícia, o remorso corrói por dentro. Então, assim, nossa,
Eu não posso fazer uma coisa errada porque eu sou meu principal juiz. Eu sou o meu principal carrasco. Sabe? Então, são lições que ultrapassam até a ajuda de um psicólogo, que também te dá 50 minutos para você falar um pouco. Não dá para você para substituir aquilo que Machado de Assis fez por nós, que Monteiro Lobato fez por nós, Josué Guimarães fez por todos nós, tá? E que Shakespeare fez por todos nós. Tá? Não dá. A literatura é o alimento das emoções. Os nossos professores treinados para matemática e tal, eles vão dar a ciência, eles vão dar o apoio racional para o aluno. Mas ele não é só razão, ele é pouco razão. Até a idade adulta, a gente, eu acho que é 90% emoção e 10% razão. Nós precisamos desse apoio emocional, que é a arte que nos traz. Você, às vezes, Fabiana já foi assistir filmes tristíssimos, com a Meryl Streep. Um drama terrível, você até chorou no cinema. Ai, meu Deus, que horror. Aí depois saiu para comer um churrasco com o teu marido, mas por que você não estava chorando ainda agora? Não, você sabia que aquilo era arte. Então você sentiu de verdade o drama que aquela atriz estava passando, aquela personagem estava passando, sem ter que sofrer realmente. E você amadureceu emocionalmente a partir daquele filme. Tá? Você se entregou a tal ponto, chegou a chorar. Uma criança, quando vai para o colo da mãe, para o colo do pai, e ouve a história de João e Maria abandonado na floresta por papai e mamãe. E aquilo é terrível, porque quando a gente é pequenininho, o nosso medo atávico é o medo de ser abandonados por papai e mamãe. Mas eu choro, ai, que medo da João e Maria. Mas eu estou no colinho, eu sinto o calorzinho do colinho da mamãe e sei que não vou ser abandonado. E eu peço que ela repita a história. Conta de novo, mãe, conta de novo, conta de novo. De repente, ela não pede mais, porque ela resolveu. Não serei abandonada. Não serei abandonada. Então, essa história resolve um pavor atávico de todo ser humano. Porque quando a gente nasce, primeiro, o nosso redoma é só papai e mamãe, não existe mundo, não existe cidade, não existe país, não existe mais nada, só tem aquilo. Então, aquilo é tudo para mim, se eu for abandonado. Tá? Então, através de uma história tremenda como é João e Maria, que já existe há séculos, eu amadureço, resolvo um problema meu. E assim vou crescendo, vou lendo outros livros e outros, e vou assistindo filmes e tal. Mas o livro tem... Eu adoro cinema, hein? Não digo que eu não adoro. Mas o cinema me faz pensar menos do que o livro. Porque o livro não me conta como é o ator. O cinema me mostra o ator é aquele, não é outro. Eu posso imaginar se a Gabriela Cravo e Canela, como é que é a Gabriela? Não sei, eu crio a Gabriela. Como são os cenários da história? Eu crio o cenário. O autor deixa que eu seja autor também enquanto eu leio, provocando minha imaginação, tentando imaginar onde está o personagem, que o autor não vai explicar tudo e não deve explicar. Se ele explicar tudo, o livro fica chato, não me deixa pensar, não me deixa imaginar. Eu acho até, das artes, a literatura é a principal, porque o teatro e o cinema não existiriam sem literatura. Tá? Antes há um roteiro, há uma peça de teatro escrita. Tá? Assim como eu acho que a escola não existiria sem o ensino da língua portuguesa. Porque todas as outras matérias dependem do letramento e da boa manipulação da língua portuguesa por nossos alunos. Tá? Porque se ele lê mal, compreende mal, ele não vai compreender o ponto de história, mesmo que ele tente, ou de geografia. E, como já ouvi, eu estava falando há pouquinho com o Miguel, alguma professora que de ensino médio de física, dizia que o aluno dizia, eu não entendi o que a senhora perguntou. Quer dizer, ele errou em português antes de errar. Ele não entendeu a pergunta, como é que ele podia dar a resposta? E a única maneira, nós não procuramos respostas nos livros de literatura. Nos livros didáticos, sim, nós procuramos perguntas. Nos abrem portas diferentes para a gente concluir. Tá? É uma homenagem enorme à literatura para mim. Então, estar falando com professores de uma universidade que há 40 anos quebram a cabeça
para insistir naquilo que é a minha vida, e foi a minha vida desde muito pequeno, que eu fui um guri solitário, porque meu pai morreu antes de eu nascer. Minha mãe era uma fadinha carinhosa, me contava história, mas não era uma mulher de cultura. Eu não me lembro de ter visto minha mãe jamais lendo um romance. Tá? A minha família não era de cultura. Porém, então, o que eu me fazia? O que eu lia? Eu lia para me divertir, não para ficar inteligente. Então, eu lia. Primeiro, o gibi. No meu tempo, o gibi era muito famoso para as crianças. Hoje não é mais. Os guris não leem gibi. Hoje eu não sei, eu leio mangá, mas não leio, não gosto muito de gibi. E também tinha uma vantagem. Quando a gente era guri, a grande diversão era o cinema. E não havia filmes não americanos. E não havia dublagem ainda. Nós tínhamos que ler depressa a legendinha, senão não podíamos ir ao cinema. Ajudava o letramento da gente. Tá? Hoje não precisa, porque todos os filmes são dublados. Então, os guris não precisam mais se forçar a ler as legendas com compreensão e velocidade. Mas por isso que eu digo, se nós não conseguirmos letrar nossas crianças, nossos alunos, o Brasil continua sendo um país atrasado. Ele é um país atrasado, porque sempre foi um país não leitor, foi um país analfabeto. No começo do século XX, nós só tínhamos 10% de alfabetizados no Brasil. Quando eu estudei, 50% da população, nas décadas de 40, 50, eram absolutamente analfabetos, fora o analfabetismo funcional, que nós sabemos como ele é enorme. Vocês de universidade, como sofrem quando pegam as redações dos vestibulares, não é? Que a maioria delas não dá nem para entender, não é que tenha erros, não dá nem para entender o que o guri escreveu ali. E outro dia, quem foi? A grande professora Magda Soares falou que no PNAE foram 500 redações foram entregues em branco. Quer dizer, crianças que não eram totalmente analfabetas. Como é que a gente pode deixar isso acontecer? Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu queria falar, eu falei com você, Adriano, agora, a pandemia piorou a nossa situação. Nossos alunos recuaram. Eles perderam muito. O universo deles está menor. O menino que agora vai fazer o 6º ano, ele está em nível de 3º. E o que você faz? O professor dá aula de 3º ano? Não dá. Então, nós vamos ter que acelerar essas crianças. Tínhamos antes, porque eles chegavam no fim do ensino fundamental, muitos analfabetos funcionais. Agora piorou. Então, Ariano, pelo amor de Deus, você apoie essas professoras. Eu falo com elas estão desesperadas. Desesperadas. Elas não sabem o que fazer, como eu não sei o que fazer. Então, nós precisamos pegar especialistas que auxiliem, deem treinamento para essas professoras, ou até apoio, até fazer um contraturno de recuperação, uma UTI escolar, onde os pacientes nossos em pior estado de saúde educacional possam ser atendidos para serem acelerados, para que possam chegar pelo menos a uma média, ainda uma média baixa da classe, mas uma média. Porque, veja, o menino que chega, como esses meninos do PNAE, que chegam no ensino médio incapazes de ler, eles não conseguem acompanhar o discurso de um professor de ensino médio. O professor de ensino médio, ele não pode facilitar sua linguagem ao nível de atender o conhecimento desses alunos. Resultado, esses alunos começam a não entender o que estão ouvindo. Estão ouvindo chinês. Então, é natural que distraiam, que abram um celularzinho aqui embaixo para fazer um joguinho, ou que converse do lado. Aí nós chamamos ele de mau aluno. Presta atenção, não adianta ele prestar atenção. Ele não entende o que você está falando. Nós precisamos fazer com que ele entenda o que você está falando. Dá poder ao professor de realmente abrir portas importantes. Porque, olha, um menino de ensino médio, ele é um adulto. A menina já é adulta. Ela não é mais criança. Pessoa de 17 anos, 16 anos, é um adulto, biologicamente, em muitas culturas já se casava e tudo mais, e iam trabalhar, isso até no campo acontece até hoje,
Então, ele é um adulto, ele tem o direito de ter acesso ao conhecimento. Nós temos que dar esse direito a ele. Tá? Então, nós temos que apoiar muito a recuperação, viu, professor Adriano, de compreensão leitora. Porque se ele tiver compreensão leitora, sozinho, ele lê os livros de história, ele lê os livros de geografia, e sozinho ele alcança o conhecimento. Porque tudo que tu sabes, Adriano, nenhum professor te ensinou. Os professores, na tua vida, Adriano, eles te estimularam, apresentaram coisas, cutucaram, e tu foi sozinho procurar o caminho do conhecimento. Tudo que tu sabes, tu leste, fizeste trabalho e tal, assulados pelo professor. O professor não tem condição de, num discurso, de dar a matéria inteira. Ele te dá uma amostra grátis. Quem sabe entra um açúcar na sua boca e você fica com vontade de comer mais. Tá? Um professor de ciências não pode, em 50 minutos, dar toda a ciência. O que ele dá? Ele dá um empurrão para que, durante toda a vida, eu me interesse por ciências, possa compreender até uma matéria de jornal que trata de alguma coisa. Hoje, com a pandemia, só se fala em ciência. Então, a pessoa zerada em ciência nem entende o que estão falando ali. Tá? Eu vi outro dia um programa americano sobre a pandemia e aquela resistência que muitos têm às vacinas. Então, pessoas dizendo, mas como? E as nossas defesas normais? Acho que nós estamos Darwin fez com que nós descobríssemos que somos perfeitos, estamos prontos a resistir a qualquer ameaça, porque já vencemos o leão, o elefante, já vencemos todos os animais, somos superiores, então não há nada que... Não, nós temos um predador do ser humano, que é o vírus. O vírus predou durante a peste negra, diminuiu a população, predou durante a gripe espanhola, diminuiu a população, e agora veio para predar, nós somos muitos, 7 bilhões de pessoas. O vírus fala, não, vamos controlar, e ele vem para matar. E nós acabamos com a varíola, absolutamente. Não há mais varíola no mundo, não há mais pólio, só há pequenos focos de poliomielite na África, na África profunda, e podemos até... Mas não há mais. Nós poderíamos já ter acabado com o sarampo, porque o sarampo só temos a nós como hospedeiros. Não há hospedeiros como animais, etc. Nós podíamos ter acabado já com o sarampo, mas há pessoas que vão contra a vacina do sarampo. Então, nós não somos tão reis da natureza como nós pensamos que somos. Temos um inimigo. Mas o maior inimigo que nós temos não é o vírus, é o desconhecimento. Porque nós vivemos na era do conhecimento. Hoje não precisa de um homem forte. Antigamente, um homem forte era tão forte que ele podia trabalhar no mercado carregando sacos e sustentar uma família. Hoje, quem precisa disso? Você tem empilhadeiras, correias, transportadores. Não, mas ele é tão bom, ele é bom na enxada. Quem precisa de um homem bom na enxada? Você tem máquina que faz o trabalho de 400 homens no campo. Mas nós precisamos de homens e mulheres com um acúmulo de conhecimento capazes de nos levar para frente. E isso não está acontecendo com o nosso povo, queridos. Não está. Há pessoas que dizem que 40% de nossos de adultos que se dizem alfabetizados são analfabetos funcionais. Quando eu era menino, dizia, não é analfabeto, não. Ele sabe desenhar o nome. Bastante desenhar o nome, ele não era analfabeto. Meu Deus. Analfabetos são meninos de vestibular hoje em dia. Nós precisamos mudar isso. E vocês sempre me trouxeram muito orgulho. Mesmo quando eu não ia à jornada, a jornada era falada no Brasil inteiro. Tá? Era comentada no Brasil inteiro. Saía em tudo que era jornal, tudo que vocês faziam aí. Tá? Eram entrevistados autores quando voltavam. Como foi? Quer dizer, vocês espalhavam o seu sonho pelo Brasil inteiro. Agora tiveram que parar por causa da pandemia, né? Agora vocês não podem parar. Vocês não têm esse direito mais. Tá? Não tem o direito de parar. A jornada tem que se manter, porque ela é um incentivo para o resto do Brasil. Ela era muito mais importante para a literatura do que as bienais. As bienais de livros sempre foram uma grande feira comercial de livros. Claro que tinha palestras,
tal, mas um cantinho lá da Bienal tinha uma palestrinha, alguém falando para 20 pessoas. O resto ficava andando, tomando lanche e tal, tirando fotografia com o autor. Tá? Uma vez o meu filho, eu saí, acho que para fazer xixi, o meu filho ficou sentado lá, ele deu autógrafo para todo mundo, tirou fotografia com todo mundo. Ele estava sentado com o autor. Então não importa, não é para passear. Tudo bem, eu não sou contra, mas a jornada deu uma fórmula muito diferente. E que talvez agora essas bienais vão se repensar. Não adianta você fazer uma grande feira comercial. Vendemos 900 mil. Não é bem isso, mas o que fizemos? Recolhemos, acolhemos. Vocês acolhiam. Vocês dividiam em turmas. Ia um autor importantíssimo falar aqui, o outro falar ali. A criança pegava, ficava, depois ficava circulando. Vocês tiveram uma... eu acho que foi a Taninha que inventou, mas foi com o pessoal da universidade que começou a jornada. E ela cresceu rápido, ela se expandiu rapidamente. Então, olha, eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de estar junto de vocês numa comemoração tão importante como está sendo a de hoje. Muito obrigado, queridos. Muito obrigada, Pedro. A gente fica muito lisonjado de te ouvir, dessa valorização da leitura, dessa leitura quanto experiência que a gente sabe. E eu quero dizer que estamos com muitas perguntas, muitos alunos aqui, e dizer também, Pedro, que a jornada tem 40 anos, né? Mas eu me lembro dos caras. Eu não tenho como me furtar de falar dos caras, porque eu acho assim que hoje a gente, quando fala em literatura, as crianças querem muito ler séries. E quem começou com as séries em 1984, com A Droga da Obediência, que foi um livro que formou gerações, em muitas gerações, com a saga dos caras. Então, que bom que hoje a gente ainda consegue colocar na escola e as crianças se envolvem muito com os caras. E agora, com essa retomada deles crescidos, amadurecidos, é muito bom. Então, isso, assim, de dizer o quanto tu és importante também na configuração da literatura brasileira, de que tu, quanto um filho legítimo de Lobato, que a gente vê, assim, da tua valorização pela criança, do protagonismo da criança, do leitor, da tua valorização. Então, acho que isso a gente tem que deixar bem destacado, e porque muitas das crianças e muitos dos professores que estão aqui no chat, Pedro, estão comentando que você foi formador deles enquanto leitores. Eu acho isso, tu dizes que eles são teus netos, então tu tem netos, tu tem filhos e tu tens bisnetos aqui te assistindo. Vou ter logo, vou ter. Eu já falei agora por Miguel, que eu estou com 80 anos, mas eu só garanto os próximos 10. Eu só garanto. Daí para frente eu só vou trabalhar meio período. Entendeu? Vou descansar. Pois é, educação é vício. A gente não consegue largar. Eu tinha uma amiga, ela tinha 85 anos e era solteira. A vida dela era a escola. E aí a escola pediu para ela se aposentar. Ela ficou tristíssima. Como me aposentar? Só tenho 85 anos. Ela não queria sair da escola, era a vida dela. A gente não tem vontade de se aposentar, de abandonar essa molecada. Sabe? No ensino, na universidade pública, a idade são 75 anos. Né? Os titulares de 75 anos têm que abandonar. Mas ele está com 75, ele está fortíssimo. É o ápice da carreira dele, e ele vai embora. Eu acho uma pena. Isso é para dar lugar para os jovens, né? Também os jovens têm o direito de entrar, né? Mas é duro, porque é tão gostoso em trabalhar com o futuro, não é, Fabiana? A gente trabalha com o futuro, construindo futuros. Exatamente. Pedro, então nós temos algumas perguntas que no chat. O Cauã Antunes pergunta assim: Pedro, como você conseguiu seguir esta carreira e quando começaste? Eu acho que comecei como o Zé de Vasconcelos, uma vez perguntaram para ele, como é que você começou como cômico, olhando no espelho? Ele tem uma cara muito engraçada.
Foi o meu pai, como eu não tive, ele morreu, sofreu uma operação antes de meu nascimento e morreu. Imagina, 1941, como era a medicina, né? Acho que não tinha nem antibiótico e tal. Ele morreu. Então, como eu era solitário, a minha companhia foi a leitura. Então, eu sou um produto do livro, tá? Eu sempre li, isso fez com que eu, logo chegando à idade adulta, ainda semi-adolescente, eu já pude trabalhar em jornal, porque eu escrevia melhor, eu tinha um universo de vocabulário mais amplo do que a maioria dos meus jovens contemporâneos. Então, foi fácil entrar num jornal. Como Foca e tal, ia aprendendo e virei jornalista porque eu tinha lido muito. O meu universo de vocabulário era grande. Eu escrevia de brincadeira, escrevia poesia para as meninas bonitas da escola. As guriazinhas, eu não entregava para a guria ficar com vergonha, mas elas me inspiraram. Fazer sonetos camonianos, sabe? Para as guriazinhas. Elas gostariam de ter visto. Agora deve estar tudo velhinha, né, tadinha? Mas eram umas graças. Então, então sempre foi a minha vida, viu, Cauã? A minha vida foi a língua portuguesa. Foi a língua portuguesa. Eu sempre me diverti muito com a língua portuguesa, naveguei com a língua portuguesa. Sabe, eu não tinha nada que fazer, então eu sempre tinha alguma coisa que fazer. Era ler. Mas ler para me divertir, não para estudar essas coisas, não. Para me divertir. Mas você, sem querer, sem pensar, você está aprendendo demais. Tá? E aí fiquei só como jornalista, e como jornalista começou a vir algumas encomendas de historinhas infantis para sair em revistas de banca. Mas a revista de banca é efêmera. Hoje ela está na banca, mês que vem a nova revista, joga fora. Então as minhas historinhas sumiam, né, e tal. Uma hora eu falei, vou experimentar um livro. E aí, quando eu descobri que esse livro precisava ter uma entrada via escola, via professor, eu falei, esse é mais responsável do que eu pensava. Não é só escrever uma historinha, porque eu fiz ciências sociais, eu não fiz pedagogia, eu não fiz psicologia. Então, o que é que eu fiz? Aí eu fui estudar pedagogia e hoje eu sou um especialista em psicologia do desenvolvimento, porque eu precisava entender como são esses guris. A diferença entre um guri de 8 e outro de 12 é abissal, é um abismo. Entre um homem de 40 e outro de 44 não tem nada. Mas eu preciso saber quem é, como pensa, o que pensa um menino de 12, e o gurizinho de 8 aqui, e o de 5, e quais são as ligações. Então, tu tem que conhecer tudo isso, assim como seria bom que a universidade ensinasse aos alunos de pedagogia o que é as diferenças das idades, psicologia do desenvolvimento. Isso não faz parte do currículo da pedagogia. Uma professora se forma em geografia e dão-lhe uma classe de 5º ano para ela ensinar geografia. De 7º ano vai ensinar geografia. Ela sabe tudo de geografia, mas não tem ideia do que seja um guri de 7º ano. Tá? Então, ela vai ter que aprender na prática. Seria muito bom que houvesse uma cadeira de psicologia de desenvolvimento para que, sabe, por exemplo, uma alfabetizadora. Uma alfabetizadora tem muito que conhecer, desde o bebê até uns 3, 4 anos, demais. Porque hoje a professora Magda Soares, de Minas Gerais, é uma professora maravilhosa, está com 88 anos, vai fazer 89 no dia 7 de setembro. Ela sempre trabalhou com alfabetização. E, caramba, o que ela conta do que é um guri de 4 anos e de 5 anos na pré-escola, na escola infantil e tudo mais, é uma coisa que eu preciso saber. Não basta eu saber técnicas de alfabetização se eu não conhecer aquele guri, se eu não conseguir me comunicar emocionalmente com ele, sabe? Então, são coisas... Olha, a profissão de vocês é uma profissão dificílima. Dificílima. Hoje tem gente que diz, eu vou prestar vestibular para pedagogia, que é mais fácil entrar. É mais fácil entrar, mas é dificílimo sair bem, viu? Porque não é moleza. É muito difícil. E a gente
formar uma professora superficialmente vai fazer com que ela sofra demais na vida, viu? Que ela sofra demais na vida. Mas não, eu tive essa chance, viu, Cauã? Eu amava a minha língua. E quando você ama a língua, não precisa ser um escritor de ficção. Se você domina a língua e for médico, você vai ser um médico melhor. Se você for um advogado, você vai ser um advogado ultra melhor. Sabe, porque todas as ciências são dirigidas ao ser humano. Se você conhece o ser humano através da literatura, você será um arquiteto melhor, porque você vai fazer uma casa, projetar uma casa para pessoas morarem lá e se sentirem bem lá. Se for um engenheiro, você vai criar máquinas para ajudar o ser humano, para fabricar coisas para o ser humano, para aumentar o conforto do ser humano. Se você conhecer o ser humano, através da língua, porque está tudo escrito, você será um engenheiro melhor. Então, não é para você ser autor de ficção que você tem que saber a língua portuguesa. Qualquer que seja a profissão, você tem que saber a língua portuguesa. Tá? E se você souber bem, você será muito mais bem. Você vê autores, por exemplo, um médico que tem falado muito na pandemia, o médico Drauzio Varela. O Drauzio é um devorador de literatura, é um especialista em literatura. Por isso que ele tem aquela humanidade ao falar. Ele está falando com gente, não está falando... Sabe, ele não está falando com médicos, nota isso. Está falando contigo. Tá? Olha para ti. Sabe? É porque ele tem uma formação humana incrível. Tá? Então, pensa um pouco nisso, Cauã. Você precisa disso para ser bem-sucedido, qualquer que seja o caminho que você vai escolher. Pedro, é muito bacana a gente no chat ver as manifestações de carinho e de amor por ti, né? O Enzo fala, amo Pedro Bandeira, né? Aqui a Jéssica diz grandes reflexões, né? A Letícia fala, você é incrível, obviamente se dirigindo ao Pedro, né? E a gente percebe, o senhor é maravilhoso, a Michele escreve, né? Tem gente também que está muito feliz porque o Grêmio perdeu ontem de 4-0, né? Mas tudo bem, a gente, né? Como eu faço parte desse universo, eu não estou me importando muito, né? Mas heroicamente. Mas há aqui uma pergunta aqui, Pedro. Nina, de 11 anos, né? 11 anos, pergunta, de onde vem a inspiração para escrever tantas histórias? E também é a mesma pergunta da Letícia. Como você tem suas ideias incríveis, Letícia Padilha da Silva? São as duas perguntas, têm a mesma orientação, né? Sabe, o William Shakespeare, que escreveu há 400 anos atrás, ele era um homem heterossexual e escreveu personagens femininas sensacionais. Sabe, se você ler Romeu e Julieta, Julieta é um personagem muito mais bem construído do que Romeu. Sabe o que é? A sensibilidade dele. Ele olha para o outro e lê o outro. Eu acho que você, Nina, você, Letícia, me deram ideias. Porque é observando vocês, tentando sentir vocês, que eu tenho uma ideia. Eu me lembro quando eu dava aula, né? Às vezes você está dando aula assim, e tem uns gurizinhos na frente, olhando para ti e tal. Eu dava literatura para cursinho. Uns lá na trás que não estão nem ligando, e tem aquele que está olhando para ti no meio da classe. Fala nada. Está quieto. Você fica pensando, mas o que passa na cabeça desse aí, hein? Ele não faz pergunta. Ele sempre olha para ti, não faz pergunta. As provas dele são médias, não é nem muito ruim, nem muito... Não, o que está dentro? O que vai acontecer? Ele é um adolescente. O que vai acontecer quando a vida exigir dele? O que ele tem dentro dele? Que arsenal ele tem guardado para poder explodir e enfrentar os seus próprios problemas? Pronto, esse já é uma ideia para você escrever um livro. Tentar explorar a psicologia desse aluno. Sabe? Todos os meus personagens não têm que ser heróis que nem o Super-Homem e o Batman. Os caras das drogas são. Eles são, mas eles são meu sonho de perfeição. São 5 meninos, 6 agora, em que cada um deles tem uma especialidade, que é uma característica de ti, Nina, de ti, Letícia. Tu é séria e boa aluna, e ética, e líder como o Miguel.
Tu é inteligente como o crânio. Tu é charmosa e talentosa como o Calu. Tu é linda, ágil e como a Magri. Tu é engraçada, corajosa como o Chumbinho. Tu é os 5 juntos, tá? Por isso que é super-herói. Porque para mim você é um super-herói. Tu é um super-herói do futuro. Sabe? Eu preciso de ti com muita força, com muita vontade e com muito conhecimento para ajudar meu país a ir para frente. Tá? O país do meu bisneto precisa do teu trabalho, viu, Nina? Do teu trabalho, Letícia. Não é pouco, não. Eu preciso muito do teu conhecimento e da tua garra. Nunca perca essa tua garra juvenil, essa tua vontade, tá? E não sendo disso, você é acesa, sabe? Acesinha, querendo aprender mais, saber mais, e dar palpite. Eu acho tal coisa. Ache, comece a achar também, sabe? A dar palpite, a raciocinar, ouça, mas também dê tua opinião, tá? Mas cresça forte, não te abandone. O teu professor, a tua professora, fazem tudo por ti, mas não pode te obrigar a nada. O professor antigamente já sabe que obrigava. Ele obrigava o aluno a ficar quieto, mas não obrigava ele a aprender. Ele aprendia se quisesse. O aluno aprende se quiser. Se você briga muito com ele, ele fica quieto. Mas ele não aprende só por isso, não. É com charme que o teu professor, tua professora procuram te ensinar. Aproveita, pede mais. O professor te manda ler um livro, lê 3. Sabe? Constrói o teu próprio caminho, Lina e Letícia. Tá? Que é o próximo. Pedro, nós temos uma pergunta do Pedro Henrique, do Colégio Notre Dame, que pergunta assim, diz assim, o livro A Prima Famosa foi um livro que amei muito. Qual foi sua inspiração para escrevê-lo? Pois é. Eu estive no Notre Dame várias vezes, né? Mas as pessoas, hoje os alunos que eu estive aí já devem estar todo grande, já devem ser profissionais. Notre Dame o Notre Dame disse assim, ó, os estudantes do 9º ano, 4 turmas, estavam no primeiro ano em 2013, quando tu estiveste aqui no Notre Dame. E eles lembram do encontro, eles têm os livros, as fotos, e a emoção ainda está com eles. Eles registraram isso. Então, esse é a Prima Famosa, que, aliás, está na editora Tribus, do Pinay, está muito bem ilustrado, muito bonito. Essa é a ideia de mostrar que o orgulho, a vaidade, não são bons caminhos para a gente ser aceito. Tá? Se tu, Pedro Henrique, é um garotão, sabe, aquele guri assim, lindão, fortão, e que as gurias ficam todas de olhinho, não te orgulhes disso. Sabe, não te orgulhes. Eu sou, pronto, acabou. Tá? Não adianta esnobar, eu sou bacana, eu sou bom. Não esnobes. Você vê, aquela menina esnoba tanto que ela é famosa e tal, porque ela apareceu na televisão. Então, a guria apareceu, está toda cheia de frescura. Mas, gente, não seja humilde, mas não seja arrogante. Tá? Não pega a tua qualidade e arrogue. Às vezes, Pedro Henrique, tu desenha melhor do que os colegas. Isso é bom, isso é uma coisa. Também você tem outro colega que canta melhor do que ti, sabe? E tem um que joga bola melhor, né? Como vocês sempre, quando eu chego, a primeira pergunta é: tu é Colorado ou Grêmio? Essa é a primeira pergunta que se faz para um autor. Tu é Colorado ou Grêmio? E sabe uma coisa que eu aprendi? Tu não pode dizer. Tu não pode dizer qual time que tu torce. Uma vez eu estava em Minas, faz muitos anos, e veio um gurizinho, uns 6, 7 anos. Que time tu torce? Aí eu falei, o time... não, tem que ser Cruzeiro. Ele é Cruzeiro, mas, puxa, eu sou de São Paulo, dificílimo torcer para o Cruzeiro. Então, tu não pode dizer, eu torço a seleção. Então, que time que tu é? Sou Colorado. Eu falei, eu também. Você não pode ser antipático. Mas, viu, Pedro Henrique? Então, você vê, essa história é uma história até para quando tu tiver, eu não sei se que ano tu tá, mas é uma história que um guri de segundo ano, terceiro ano, pode fluir perfeitamente.
Faça a tua personalidade, aquela personalidade que tu exibe para o mundo, que chamam de o ego, né? Ego é aquilo que a gente cria para mostrar para o mundo, não exatamente o que a gente é. Então, mas que não seja arrogante. Você vê, aquela guria lá acaba sofrendo, porque ela é cheia de, sabe, eu sou melhor. Não é, por exemplo, agora morreu um ator, que eu fiquei muito triste porque ele morreu de Covid, o Tarcísio Meira. Talvez tu não tenhas visto o Tarcísio Meira na televisão. Quando eu nasci em Santos, e quando eu cheguei, em Santos me dava muito bem em teatro amador. Ganhava os prêmios nos festivais, tudo, e melhor ator. Então eu falei, vou ser ator profissional. Então eu mudei para São Paulo e fui ser ator profissional. Entrei na faculdade para não ser um ator burro, mas eu entrei na faculdade de Ciências Sociais, não pretendia ser um pesquisador. Eu queria não ser burro, só isso. Mas aí, como paga muito mal o teatro, eu acabei entrando no jornalismo, porque teatro não dá camisa a ninguém. Mas a primeira peça que eu fiz era com o Tarcísio Meira. O Tarcísio Meira, um mão bonito, imagina, em 1962, né? Que tão bacana que era. E ele já era famoso na televisão. Ia às vezes na matinê de domingo, era uma peça sério, e as meninas suspiravam quando ele entrava em cena e tudo. As crianças, lindo! Sabe? E avacalhava a peça. E, no entanto, ele era extremamente humilde com a gente, ele era extremamente amigo de estreantes como eu tinha 18, 19 anos, sabe? E conversava, e, sabe? Não veio daquela eu sou estrela, sabe? Não, de jeito nenhum. Então, a imagem que eu fiquei dele foi de um bom ator, mas mais ainda, um bom homem, um homem respeitável. E sentia, nunca mais convivi com ele, mas senti muito a morte dele. Tá? Senti muito. Puxa, pegar Covid, né? Então, é assim. Então, procure montar uma vida não como aquela menina do Prima Famosa montou, viu? Tu vai sofrer, tu vai sofrer. Orgulho não ajuda ninguém. Tu pode ter orgulho interno, mas não externo. Quem é o próximo? Fábio, lê a cartinha aquela. Lê, Fábio. Cartinha na sentido de afetiva, né? É da Morgana Timan. Querido Pedro Bandeira, eu sou muito fã da sua série de livros Os Caras. Amo o mistério de cada livro e as reviravoltas impressionantes. O meu livro favorito da série é O Anjo da Morte. E foi o primeiro livro que eu li da série. Muito obrigada por escrever livros que marcaram bons momentos da minha adolescência. Fabiana, não é gostoso a gente ouvir isso? Tá? Não é gostoso? É como uma vez eu tinha uma professora idosa, já aposentada, me disse assim, Pedro, eu fico tão orgulhosa quando eu vejo passar na rua uma limusine, assim, com um cara bacana sentado atrás, eu olho, foi meu aluno. Eu ajudei ele a chegar tão longe. Sabe, dá um orgulho, não é gostoso? Não é bacana? Sabe, eu vejo, a minha mulher foi professora a vida inteira, né? Olha, claro que está aposentada. Então, ela vê na televisão, fulano, um jornalista bacana, é meu aluno, tá? Várias pessoas assim, tá? Tem um comentarista esportivo, um rapaz bonitão, que foi aluno dela. Eu tenho um orgulho de olhar, porque a gente constrói um pouco as pessoas. Fico tão feliz, Fabiana. Você sabe, Morgana, eu recebi uma vez um e-mail que eu só não desmaiei porque eu estava sentado. É uma moça, uma leitora antiga, que cresceu, fez faculdade, formou-se em Direito, prestou o concurso e virou juíza de Direito. Então, ela me manda um e-mail dizendo assim, sabe, Pedro, cada vez, ela é juíza penal, né, que eu pego sabe, um processo muito difícil de interpretar, eu penso, como um cara agiria numa hora dessa? Sabe? A moral, a ética que eu tentei passar para você, Morgana, mora dentro de uma juíza que decide quem vai ou não vai ficar dentro da cadeia. Isso me dá um orgulho enorme. Tá? Eu ajudei a construção ética dessa mulher que está aí para defender a lei. E para defender não a lei, defender as pessoas da própria lei.
né? Só afastá-la quando essa pessoa está ferindo outras ao ferir a lei. Tá? Mas ela, na verdade, está lá para proteger as pessoas, proteger todos. E ela diz, eu tenho a ética dos caras. Pô, é prêmio Nobel, né? Para mim, é prêmio Nobel. Que é o próximo. Eu tenho aqui, na realidade, Pedro, eu vou fazer um bloco de 3 perguntas, né? Porque são muitas, né? Bom, em primeiro lugar, temos uma aluna de letras que hoje é professora, a Priscila Stormovski, e ela diz que a tua literatura, Pedro, fez parte da infância dela, e hoje ela utiliza a tua literatura nas aulas, porque ela já é professora, né? E ela pergunta, se você tivesse que indicar uma obra para jovens, qual seria? Tá? Tem uma outra pergunta muito bonita aqui, né? Muito interessante, por sinal, da menina, está aqui tá na minha outra página aqui. Emanuele Luza, ela pergunta, eu acho que ela tem 14 anos, ela diz, como você define um olhar de poeta? E diz, eu pinto, eu sei que ser poeta está embaixo de qualquer arte. 14 anos ela escreve. Para mim, olha só que bonito. Para mim, a arte é um presente de Deus. E tem mais uma pergunta aqui, tá, que eu acho absurdamente interessante, né, pela lucidez. Né? Ela pergunta, deixa eu achar aqui, da Pami Sweets. Como o senhor faz para se manter atualizado com as gerações que vêm? Porque muda a cada hora. Olha só a lucidez da pergunta. Né? Da escola Pamela Silva, da Escola Menino Deus, turma 91. Você vê, Miguel, vê como esses guris são desenvolvidos, viu? Como eles já têm uma consciência, né? Eu fico feliz quando vem uma pergunta inteligente assim, sabe? Que você vê que o guri pensou, a guria pensou, julgou e traz não é? É muito gostoso ver isso, sabe? É bom em termos de indicar. Eu acho que eu dou material para o professor. Quem escolhe e indica é o professor. Muitas vezes, por exemplo, geralmente, o menino que diz que eu não gosto de ler, você dá a droga da obediência, ele passa a gostar. A menina que diz que eu não gosto de ler, dá a marca do horário, passa a gostar. Mas isso é a professora que decide. Ela, por exemplo, às vezes pode ter um problema de inclusão de uma pessoa com dificuldade especial. Tá? Como eu tem uma escola em Porto Alegre sensacional, que tem inclusão de cegos, é uma coisa incrível. Como é que chama mesmo? Ai, minha memória está mal, mas é maravilhoso. Eu ia muito lá. E os meninos, os guris ceguinhos, ficam ali no meio. E quando bate sinal, eles saem correndo com os outros e correm com a mesma velocidade. Eles sabem onde tem o degrau. É uma coisa doida. Não tropeçam nem nada. É aquela bagunça, né, que a gurizada faz na hora de sair para o recreio. Então, o professor pode usar um livro meu, que eu tratei disso, Um Menino Cego, que é o grande desafio. Tá? Ou quando quer falar sobre as coisas, sobre o folclore, sobre os medos, o livro Descanse em Paz, Meu Amor, que foi citado, né, pela Fabiana. Então, a escolha é do professor. Tá? Assim como de várias ofertas de editora, a professora escolhe qual livro didático vai adotar. Eu acho que a indicação do paradidático é como remédio. Você tem assim tu tem um menino muito, uma classe mais tímida, uma classe menos. Então vamos adotar, por exemplo, prova de fogo e discutir timidez. Por que você se tímido? Por que você tem vergonha de fazer pergunta para a professora? Por que tu não faz a pergunta que quiser? Por que não te sente forte para isso? Sabe? Então a receita do remédio não é do laboratório, é do médico. Então a receita é tua. Tá? Priscila, tu é professora, então tu é o médico que vai dar o receita. Eu sou o laboratório que oferece vários remédios. Aí tu escolhe. Tá? Eu quero, sei lá, discutir a feiurinha, o fantasma mistério de feiurinha, com guris de 4º ano, 5º ano, eles adoram fazer. Então, aí tu escolhe. Tá? Eu procuro estudar muito psicologia de desenvolvimento para fazer livros bem adequado para várias idades. Eu, por exemplo, andei gostando, agora depois de velho, de fazer para
alfabetização, livros de literatura que ajudem na alfabetização. E o guri pequenininho, ele gosta muito de rir, gosta muito de humor. Então, eu fui raciocinar o que é o humor para uma criança pequena. E descobri o seguinte, quando a gente é pequeno, a gente não entende ironia. E piada é sempre ironia. A criança pequena entende a coisa de modo concreto. Então, ela não ri, você conta a piada, não ri. Ela ri no estágio em que ela está. E que estágio ela está? Ela está no estágio de abandonar a fralda, de controlar as excreções. Então, é engraçado, eu falo, o Joãozinho fez cocô na calça. É muito engraçado isso para ela. É uma piada. Agora, você contar uma piada, sabe? Não pega. Então, eu fiz o livrinho usando essas palavrinhas para ele. Então, é isso. Agora, quem vai escolher? A professora Priscila. Porque ela sabe qual é o público dela. Ela conhece seus alunos. Ela conhece a necessidade de seus alunos. Às vezes, ela está na 7ª série e descobre que a série está um pouquinho mais, não está tão adiantada quanto ela gostaria. Então, ela vai procurar alguns livros um pouquinho mais, que talvez fossem indicados para o 4º ano, mas que tem algum conteúdo mais juvenil, tá? Para ajudar o aluno a ler bem e acelerá-lo. Então, a escolha é tua, viu, Priscila? Então, ao adotar um livro, sempre procure a ler. Uma vez eu estava em Porto Alegre, vou te contar uma história, e estava esperando o diretor, estava na sala do diretor, e entrou um professor. E falou, tu é Pedro Bandeira? Tem uma bronca, viu? Contigo, pois é, que pena. Pois é, me falaram que o teu livro Cavalgando o Arco-Íris era muito bom, eu adotei, meus alunos odiaram. Puxa, que pena, esse é um livro bacana de poesia para criança, é aquele da onde tem a farmácia e a livraria, viu, Fabiana? Esse livro, né? Eu falei, mas que ano você, que ano, naquela época era série, que série tu ensina? Segundo do ensino médio. Ele deu um livro infantil, de poesias infantis, para o 2º ano do ensino médio. É claro que a molecada, ele não leu antes. Indicaram, ele adotou sem ler. Então, Priscila, dá uma olhada no livro antes, para ver se adequa em termos de linguagem para o teu aluno e também até de nível psicológico e emocional. Tá? Sabe, esse julgamento é teu. Ou então uma colega pode te ensinar, mas leva sempre em consideração. Não vai dar um remédio errado para o teu paciente, senão ele vai ter embolia cerebral. Ou de coração. Pedro, o Davi Giareta diz assim, o que inspirou você a escrever O Mistério de Feiurinha? Ele diz, estou escrevendo no celular do meu amigo, mas eu já li 8 vezes o livro e é o meu favorito. Que amor, Davi. Sabe, Davi, quando eu era guri, quer dizer, quando eu era bebê, a minha vida era a minha mãe, né? Porque meu pai tinha morrido, então, e ela me contava histórias. Eu sempre adormecia no colo dela, né, uma cadeira de balanço que tinha, e ela me contava histórias de fada. Eu adorava histórias de fada. História da Branca de Neve, e da Cinderela, e da Rapunzel, e do Chapeuzinho Vermelho, e de João e Maria, e eu adorava essas histórias. E eu, quando adulto, eu descobri o seguinte, o meu primeiro vilão foi o lobo da Chapeuzinho Vermelho, sabe? Ou a bruxa da Branca de Neve, ou o lobo que sopra a casa dos três porquinhos, entendeu? Então, como foi importante para a minha formação os contos de fada. Então, resolvi... Só que sempre acaba dizendo assim, aí a heroína casou com o príncipe encantado e eles foram ser felizes para sempre. Feliz para sempre? Mas o que é viver feliz para sempre? Por exemplo, a Cinderela casa com o príncipe, passa o tempo, ela tem bastante filhinho, o príncipe começa a ficar barrigudinho, careca, já não é mais aquele garotão, entendeu? Né? Então, eu fui lá visitar o Reino das Fadas para ver o que aconteceu com ela. Encontrei lá uma senhora um pouco mais idosa, mas ainda muito bonita. Ela tinha um cabelo preto, mas com bastantes fios brancos como a neve. O nome dela era Dona Branca Encantado. O sobrenome de solteira dela era De Neve, mas como ela casou com o príncipe encantado, passou a usar o sobrenome do marido. Tá? E ela tem várias cunhadas.
Dona Cinderela encantado, Dona Rapunzel encantado, Dona Bela Adormecida encantado, todas têm o mesmo sobrenome, porque com todas casaram com filhos da mesma família, a família encantada, que só serve para fornecer príncipe para casar com as heroínas das histórias de fada. Todas, menos a Chapeuzinho Vermelho, coitadinho. Não tinha príncipe na história dela, então ela encalhou. Ficou uma titia, cuidadinha da Chapeuzinho. Então eu achei era bacana escrever isso. Comecei a escrever e eu não tinha a ideia qual seria o enredo. Nessa era, eu li um livro, O que é Literatura, da grande professora Marisa Lajolo, que ela diz que a literatura é um objeto social. Para que ele exista, é preciso que alguém o escreva e que alguém o leia. Eu falei, bingo, um personagem só existe se alguém lê. Então, as histórias orais que eram contadas na Idade Média, se não fossem escritas pelo Perrault ou pelos irmãos Grimm, sumiram, ou ficaram só sendo reproduzidas oralmente. Então, eu vou criar um personagem que, por não ter sido escrito, desapareceu. Então, eu criei a história da Feiurinha, que desapareceu, para mostrar como você é importante. Se você não lê, o livro não existe. Tá? Você, quem que era pintor? Tinha um pintor aí, uma pintora, né? Eu acho que era Priscila, não sei. Uma leitora aí que era pintora. Quem era mesmo? Eu esqueci agora. Bom, e ela falou... A Laura? Laura? Não. Acho que é a Laura. Laura. Então, tu quando pinta, Laura, tu pinta para agradar a alguém. Tá? Tu pinta um quadro para todo mundo. Olha que linda essa pintora! Será que ela já morreu? Era do tempo do Leonardo da Vinci, né? Sempre assim, né? Pintor sempre já morreu. Escritor também. Então, tu trabalha para a humanidade, para agradar a humanidade. Um compositor, quando pega o violão e vai compor uma música, ele vai compor uma música para agradar as pessoas. Tá? Assim é com o escritor. Eu escrevo para te agradar. Se eu não te agrado, o livro não existe. Então, a Feiurinha é o símbolo da importância da literatura. Então, vê que o livro começa no capítulo 0 e o último capítulo é capítulo 1, quando ele vai escrever a história da Feiurinha. Era uma vez, há muitos, muitos anos atrás, e para. Tá? Então, sem ti não existe literatura, sem ti não tem cinema, sem ti não tem teatro, sem ti não tem música. Sabe? O objeto é a humanidade. Somos nós. Os artistas suam. Tu vai ao teatro, vê alguém importante no palco suando para te agradar, para te fazer rir, para te fazer chorar, para te emocionar. Tá? Tu é o alvo. Aí é uma delícia, não é? Você imaginar que Beethoven compôs músicas para hoje, 200 anos depois, a gente se maravilhar? Tá? Ele faz bem para nós hoje, tantos anos depois. Tá? Por isso que é gostoso trabalhar com arte, viu? Se eu continuasse como jornalista, eu estaria aposentado e bem triste, viu? Agora, que eu escrevo, eu não estou triste nem nada. Estou alegre. Pedro, a pintora, o nome dela é Emanuele. Emanuele, um beijo, Emanuele. Bom, eu tenho aqui... O interessante desse nosso encontro, Pedro, é que ele está reunindo alunos que têm 10 anos de idade com alunos do programa de pós-graduação em letras, né? De mestrado e doutorado. Então, olha a dimensão da tua importância, Pedro, no que se refere a esse diálogo com todos esses tipos de leitor. Né? A gente tem muitas perguntas, eu fico chateado até de repente não conseguir ler todas. Né? Tem aqui do 6º D, não tem a escola, Mateus X, Ana Maria e Eduarda. Tá? As 3 perguntas são sobre inspiração. Se teve alguma pessoa que inspirou a escrita, se teve alguma história que inspirou a escrita, ou se teve alguma novela, filme ou livro clássico que inspirou a escrita. Ou seja, esses 3 querem saber qual é
o que pode ter inspirado, se inspirou, tá? E outra, então, esses alunos são do 6º ano. Outra é de uma aluna do pós-graduação. A Rovana, acho que é nível doutorado, né? Ela pergunta se, nesse contexto pandêmico, se percebeste a leitura como um caminho para trazer mais qualidade de vida às pessoas. Bom, em primeiro lugar, essa última pergunta, claro, né? Se você usou o tempo de ficar fechada para ler um bom livro, assistir um bom filme e tal, foi bom. Tu cresceu na pandemia, tá? Agora, se tu ficou olhando, ai, que chato a pandemia, eu queria ir numa festa, não tem festa, aí tu encolheu, tá? Essa é a verdade. Então, aproveita todo o teu tempo útil para semear você mesmo. Pondo coisas boas para dentro. Ouça uma boa música. Já notou quando tu está triste? Tu põe uma música que tu gosta assim e ouve até a calma, né? Sabe? A arte serve para isso. Serve para alimentar a nossa psique, as nossas emoções, né? De resto, de onde vem as emoções? Olha, falam em inspiração, né? A inspiração cai do céu, não cai. Do céu só cai cocô de pombo. Não cai inspiração. A inspiração sempre vem da tua experiência, da tua vivência, que pode ser convivência, pode ser muitas vezes leitura, filme, peça de teatro. Eu tenho vários livros que são inspirados em clássicos, em livros importantes. A Marca de uma Lágrima, que é um livro que todas as gurias gostam, é uma adaptação meio mexida de uma peça francesa do século XIX, chamada Cyrano de Bergerac. E eu mudei, fiz o Cyrano ser uma menina e tal, mas porque é uma história muito bonita, é uma ideia bonita. Mas é uma peça antiga, toda em versos, dodecassílabos, pesada. Uma peça que você só conseguiria se você for fazer francês na faculdade. Tá? Porque é difícil, tá, aquilo tudo. Mas a ideia é tão boa que eu resolvi mostrar para vocês. Peguei Hamlet, que é a mais famosa peça do Shakespeare, tem 400 anos. A peça Hamlet, H-A-M-L-E-T, lida de trás para frente da Thelma. Então, transformei o Hamlet numa menina chamada Thelma. Escrevi Agora Estou Sozinha. Tem uma história muito bonita que é o Corcunda de Notre Dame, que eu também adaptei para uma cidade mineira do triângulo das cidades históricas de Minas, que chama O Medo e a Ternura. Tem o livro Ciúme, que eu baseei que às vezes eu devia ter usado, o título devia ser o Monstro de Olhos Verdes, que é a palavra do Machado de Assis para ciúme, né? Ciúme, esse monstro de olhos verdes, é sobre o ciúme. Eu usei trechos de Casmurro e de Otelo, do Shakespeare. Eu uso muito, até para as crianças, adaptei Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, Gato de Botas. Eu uso muito coisas assim. Mas mais, a minha inspiração vem de emoções de vocês. Vocês me dão ideias, tá? Vocês me dão ideias. Tem um livro, A Droga do Amor, que eu recebi uma carta de uma menina, acho que era de Curitiba, se não me engano. Ela dizia o seguinte: o grupo dos caras é muito bacana, por que tu não escreve uma história em que eles brigam e se separam, e aí acontece alguma coisa que obriga eles a se reunir de novo? Eu falei, boa ideia, eu escrevi A Droga do Amor. É exatamente isso que acontece. Eles brigam, se separam por causa do amor da Magri e acabam se reunindo novamente e lutam contra uma pandemia. Era uma pandemia, só que era em 1980, a pandemia da AIDS. E eu não falei em AIDS, eu falei em praga do século, que pode ser usado agora na Covid, né? Então, você vê, essas coisas saem, sim, saem da vida, da observação da vida. Mas aí tu precisa ter cultura, até para poder olhar alguma coisa e transformar aquilo em ideia. E a cultura é importantíssima. Cultura, todo mundo tem cultura. Claro, a pessoa analfabeta pode ser a Lia da ilha Itamaracá, era analfabeta e compunha as cirandas dela, que eram maravilhosas, né? Então, cultura todo mundo tem, mas a cultura formal que tu consegue na escola e consegue nos livros, nas artes,
a cultura formal é muito importante no mundo de hoje. O mundo adiantou muito, e toda hora estão inventando coisas novas. Tu mesmo na tua vida, na tua vida aconteceram muitas coisas novas, e tu é novinho, porém já aconteceram tantas coisas, mudaram durante a tua vida. As coisas mudam todo dia. Uma vez tentei escrever um livro sobre tecnologia, comecei a escrever, ia ter um hacker, uma coisa assim, né? Aí eu comecei a escrever o livro, e aí, enquanto eu escrevia o livro, mudavam os programas que eu estava citando. Já não eram mais aqueles, sabe? Não me diz se eu ponho Orkut no livro, ninguém sabe o que é Orkut. Então, eu tive que parar o livro. E não vou ir para frente, não vai para frente. Tu não pode usar a tecnologia, as coisas mudam muito. Mas não precisa. Você vê, tem um livro maravilhoso, que eu acho o melhor livro da humanidade, que chama Dom Quixote de La Mancha, que é a história de um velho que não se adapta aos tempos novos, quer voltar aos tempos antigos, de cavalaria. E tempos novos para ele, por exemplo, é um moinho de vento. O moinho de vento foi uma invenção do século XII, XIII. Então, ele acha que aquilo é um monstro, ele vai com a lança para matar. Então, hoje, a gente se sente como o Don Quixote. Tu volta e meia. Eu pego o controle da televisão, eu sou o Don Quixote, qual o botão que eu aperto? Preciso de um menino de 6 anos para me ajudar. Minhas netinhas falam, vovô, é tão fácil, faz pum e arruma. Eu não sei o que ela fez, obrigado. Sabe? Então, nós, até você, com essas mudanças, às vezes se sente um Don Quixote. Você vê como a literatura é importante, ela não morre nunca. Don Quixote está mais viva do que nunca no século XXI, mais do que estava no século XV, quando ele escreveu esse romance. Século XV, você vê? E o livro vale hoje, no século XXI. Quem é o próximo? Estamos quase na hora, hein? Pega aí. Quem vai falar? Pois é, eu acho que, eu não sei se a gente... Eles estão empolgadíssimos fazendo as perguntas. Nós temos, assim, para não correr risco de nomear todas as escolas, Pedro, nós temos muitas escolas estão assistindo com as crianças em sala de aula, as crianças todas reunidas e assistindo com o professor em sala de aula. Então, nós estamos recebendo muitas fotos, depois a gente vai encaminhar para você, porque eu acho que é importante tu veres esse momento, assim, como é que hoje, nesse sistema pandêmico, né, essa nova forma da gente de interagir, como é que essa interação está sendo feita, porque as escolas agora aqui estão voltando no presencial. Então, muitas estão já assistindo todos juntos, com a devida cuidado, enfim, mas estão compartilhando. Eu quero sugerir, para a gente nunca se separar, se inscrevam-se nas minhas redes, no meu Instagram. Meu Instagram é Eu Pedro Bandeira. E tem o meu YouTube, que é Pedro Bandeira Escritor. Agora, também pode mandar... eu tenho o meu WhatsApp, eu tenho também o meu e-mail. Então, essas perguntas que tu quiseres, manda por e-mail, eu respondo aqui com um tempinho, eu respondo para você por escrito. Tá bom? Isso é muito bacana, né? Essa possibilidade de te seguir também nas redes sociais. É muito legal te acompanhar nas redes sociais. E eles estão aí, o Instagram, enfim, né? Depois a gente pode divulgar sempre, né? Então, assim, eu quero te agradecer imensamente, agradecer a todos que também aceitaram o nosso convite, porque era um convite irrecusável. Assistir, compartilhar contigo, né, que formou gerações e gerações de leitores e que continuas formando leitores, né? Então a gente fica muito feliz e muito esses 20 anos de jornadinha muito bem representados, né? Pelo Pedro. Então agradecer ao teu convite, agradecer ao PENAI que nos auxiliou, né? Foi nosso parceiro, ao SESC, a prefeitura, a universidade também, que sempre nos dão essa possibilidade de estarmos aqui, né? Então,
a gente fica muito emocionado, porque eu sempre digo assim, que eu sou também filha da jornada. Eu estou na jornada desde a primeira edição. Eu passei desde de menina, aluna, e fui passando por todas as fases da jornada. E eu sempre digo que se eu hoje sou quem eu sou, é porque a jornada me formou e porque, Pedro, tu também fizeste parte da minha formação de leitora, né? Eu comecei a ler você em 84, eu já tinha na fase dos quase 20, enfim, mas, enfim, eu formei muitos dos meus alunos com a tua literatura. Então, eu quero te agradecer demais pelo todo o papel que tu fazes para nós, professores, mediadores de leitura. Muito obrigado, querida. Quero repetir para você, Fabiane, para você, Miguel, a responsabilidade que vocês dois têm, mas que a universidade tem, de não deixar morrer porque a nossa jornada, porque a jornada é um espelho. Ela precisa, inclusive, algumas técnicas que vocês usam aí, precisam ser copiadas em outros estados, porque é mais profunda o contato com a literatura que vocês fazem aí, do que muitos, às vezes tem festas de, então a festa do livro, aí faz uma maior festa e o livro tem muito pouco a ver, entendeu? E vocês não, vocês realmente puseram o livro como centro das atividades. Então, eu não vou estar aqui no 80º aniversário da feira, mas eu quero que ele exista. Meu neto vai estar, o meu netinho vai estar, ele vai estar com quanto? Vai estar com 54 anos, meu neto. Então, ele tem 14. A minha idade. 50. A minha idade. Tá aí. O meu netinho vai estar, então. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Então, você sabe que eu gosto muito de vocês, que Passo Fundo faz parte da minha carreira. Tive muitas vezes aí, muitas vezes, inclusive, visitando escolas, e admiro demais o trabalho de vocês. Um grande beijo do Pedro Bandeira. Obrigado, Pedro. Beijo, muito obrigado. Obrigado, Pedro, leitores. Estamos aqui por vocês. Muito obrigado. Obrigado, querido. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, muito obrigada. Obrigado, meu amor.